Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. No domingo passado, nós nos lembramos do Evangelho onde ouvi João que mostra para os seus discípulos aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João meio que sai de cena para agora Jesus, começar o seu ministério para que as pessoas pudessem chegar até Jesus. João que cumpriu a sua missão, preparou os caminhos do Senhor Jesus. E Jesus então inicia a sua missão. E o evangelho de hoje nós ouvimos que João foi preso por causa da verdade que ele pregava, por causa daquilo que ele anunciava, por causa desta salvação, por causa desta vida em Cristo e de acordo com os ensinamentos de Deus que ele pregava, ele então é preso. E ao ser preso, Jesus deixa aquela região e volta de novo para a Galileia. E ali Jesus começa então a sua pregação. Jesus começa a instituir, a instaurar e a divulgar e a mostrar ao povo o seu reino. Qual era a sua missão? Instaurar esse reino de Deus, do qual todos nós fazemos parte. E Jesus começa a sua missão pregando algo muito específico, pregando a conversão. Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, mudem de vida, voltem, venham para mim, deixem essa vida e venham agora fazer parte desse reino. Essa era a pregação de Jesus. E Jesus, então, pregando e caminhando ali pelaquela região da Galileia, perto do rio, perto do mar da Galileia, Jesus então começa a chamar os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que vão ajudá-lo nesta missão de pregar e de pregar a conversão, de pregar a mudança de vida, de pregar esta adesão a esse reino. E meus irmãos, algo muito bonito é que nesses 2000 anos da igreja, até hoje, a principal pregação da igreja, e vocês podem pegar todas as homilias que eu faço, que os padres fazem, toda a liturgia, tudo isso se resume em conversão. Tudo aquilo que a igreja prega, tudo aquilo que a igreja ensina, se resume nesta palavra: conversão, mudança de vida, voltar o coração sempre, cada dia, em cada momento, para Deus, para aquele projeto que nós meditávamos na semana passada, que João nos mostra: caminhar com o Senhor, sermos santos, estarmos com Deus. Então Jesus começa a chamar aqueles que vão ajudá-lo nesta missão. E aí, caminhando ali pelas margens do mar da Galileia, ele encontra dois irmãos, primeiramente. Nós acabamos de ouvir no Evangelho, e quem foram esses dois primeiros que Jesus chamou? Vixe Maria! Pedro e seu irmão André. Jesus chama esses dois primeiramente. O que eles estavam fazendo? Lançando as redes, porque eram pescadores. E o que eles fazem quando escutam o chamado de Jesus? Isso. Imediatamente deixam tudo e seguem a Jesus. E é bonito porque o evangelista São Mateus usa essa palavra 2 vezes. Imediatamente deixam tudo e seguem o Senhor. Não depois, Jesus, espera um pouquinho que a gente vai ali, encostar esse barco, a gente vai devolver essa rede, já que a gente não vai precisar, a gente vai ali doar essa rede para o nosso compadre ali, depois a gente volta e segue o Senhor. Espera aí um pouquinho. Não. Deixam tudo, já não importa mais, não importa a barca, não importa a rede, não importa peixe, não importa nada. O que importa é o chamado que Jesus está fazendo a eles. Deixam tudo imediatamente. E aí começam então aqueles 3, Jesus, Pedro, André, continuam caminhando. Mais para frente eles encontram outros 2 irmãos. Quem eram? João e Tiago. Então encontra esses 2 irmãos, e eles estavam com quem? Com o seu pai Zebedeu, ali na barca, consertando as redes. E Jesus olha para eles, os chama, e eles imediatamente deixam o pai
a barca, as redes, deixam tudo para trás e começam a seguir Jesus. E assim então Jesus forma esse primeiro grupo com os 4 apóstolos, com os 4 discípulos, e depois Jesus vai chamar ainda outros e forma então esse grupo dos 12 apóstolos. E meus irmãos, daí, desse grupo, desta pregação de Jesus e desta missão de Jesus, nasce a igreja. E aí eu gostaria de meditar com vocês neste domingo sobre algumas características desta igreja. Nós ouvimos hoje na segunda leitura, algo que São Paulo nos fala, nos alerta, São Paulo diz àquela comunidade dos coríntios, mas também a cada um de nós. E é algo que está muito, mas muito, digamos assim, atual no contexto que estamos vivendo, no mundo que estamos vivendo e de forma muito especial no Brasil. E nós precisamos observar aquilo que São Paulo nos diz e tomarmos cuidado para não cairmos no mesmo erro que aquela comunidade de Corinto. Quando Jesus chama então esses apóstolos e começa a igreja ela é fundada por Cristo sobre esse fundamento apostólico, ou seja, a igreja se inicia, e a pregação e a missão da igreja se inicia com a pregação dos apóstolos, que vão depois por todos os lados, por todo o mundo, pregando esta boa nova, esse evangelho anunciado por Cristo. Daí então nós temos 4 características principais da igreja. A igreja ela é una, santa, católica e apostólica. Se falta uma dessas 4, não é esta igreja, não é a igreja católica. Não pode ser, não tem como ser. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Por que ela é apostólica? Porque está fundada sobre esse fundamento que são os apóstolos e os seus sucessores. Em cada diocese existe um sucessor dos apóstolos. Aqui na nossa arquidiocese a gente vai olhar, o Dom João Justino. Se tivesse como a gente pegar o bispo que ordenou o Dom João, o bispo que ordenou o bispo que ordenou o Dom João, o bispo que ordenou o bispo do bispo, e assim por diante fôssemos voltando, a gente vai chegar lá em um dos 12 apóstolos, a sucessão apostólica. A igreja é constituída sobre esse fundamento e possui essa sucessão, um bispo ordenado pelos apóstolos, que ordena outros bispos e assim por diante, até os nossos dias de hoje. A igreja, ela é católica, ou seja, ela é universal. A igreja é universal, ela está em todo o mundo e ela é para todos. Isso significa dizer que a igreja é católica, é universal, para todos e em todos os lugares. A igreja é santa, e meus irmãos, a igreja não é santa e pecadora. Nós, quando estamos em pecado, nós somos pecadores, mas a igreja fundada por Cristo, ela é santa, e nós somos chamados a sermos santos também, e quando nós estamos na graça, nós pertencemos plenamente, de forma bonita e de forma total, a esta igreja que é santa. Por isso o Senhor sempre nos chama a essa conversão, mudarmos de vida, estarmos na graça de Deus e fazermos parte de forma plena, total, bebendo de todas as graças que o Senhor nos dá nesta igreja que é santa. E a igreja, ela é una, a unidade é algo fundamental na igreja. E aí, na segunda leitura de hoje, nós ouvimos um problema que já acontecia lá no tempo dos apóstolos, no tempo do apóstolo Paulo. Eu ouvi dizer que entre vós está tendo discórdias, E São Paulo começa dizendo: eu vos exorto em nome de Jesus, sede concordes uns com os outros, no falar e no pensar. Alguns de vocês estão dizendo: eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Pedro, o outro, eu sou de Cristo. E aí São Paulo é duro e é firme ao dizer: foi Paulo que morreu na cruz por vós? Foi Apolo que deu a vida na cruz? Foi Pedro que deu a vida na cruz e salvou a cada um de nós? Ou acaso Cristo está dividido? Por isso, meus irmãos, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu sou de
Cristo Jesus, aquele que deu a vida por nós na cruz, aquele que é o fundamento, aquele que é o ponto de unidade, aquele que é o nosso Deus, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e aquele que é a vida. E nós vemos muito hoje em dia na igreja, tantas divisões, e meus irmãos, onde há divisão, não pode haver o Espírito Santo de Deus. Por isso a igreja é una, por isso a igreja não se divide, porque quem é a alma desta igreja é o Espírito Santo unificador. Aquele que divide é o diabolos, o diabo, o divisor, e o próprio nome diabo significa aquele que divide. Por isso, onde há divisão, não há a ação do Espírito Santo. E por isso nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado com as divisões na igreja, com as divisões na fé, com as divisões no modo de pensar. Isso não pode acontecer no meio de nós. E aqui eu quero ser bem claro e citar um exemplo para vocês. No Brasil, um exemplo que todos nós estamos vivendo, acontece uma grande polarização política. E muitos cristãos e muitos católicos entraram nesta polarização, de modo que polarizaram a sua fé, de modo que subjugaram a sua fé, de modo que agora eu não sou de Cristo, mas eu sou de A ou eu sou de B. De modo que se A diz uma coisa, eu acredito naquilo que A fala. Se B diz o contrário, eu acredito naquilo que o B diz. E assim por diante. Meus irmãos, aquilo que nós devemos acreditar e viver e dar à nossa vida é aquilo que o Senhor Jesus, que morreu por nós, nos fala na sua palavra. Por exemplo, e ontem eu dizia isso nas redes sociais, se a gente hoje em dia diz, eu sou contra o aborto, esse daí é isso, é aquilo, milhares de rótulos são colocados na pessoa que diz isso, esse aí é do fulano de tal. E aí se a gente diz e se levanta e fala, é um absurdo o que está acontecendo lá em Roraima, com aquelas crianças indígenas que estão morrendo, é um absurdo, as pessoas já dizem, esse daí é do fulano de tal. Não, meus irmãos, isso é defesa da vida, e da vida desde a sua concepção até a morte natural, e nós precisamos entender isso. Não se trata de questão política, a fé não é política, a fé é aquilo que o Senhor Jesus nos dá de tão precioso, e que nós precisamos guardar, e precisamos conservar, e precisamos defender. Nós cristãos somos a favor da vida, isso é inegociável. Nós cristãos lutamos pela vida, a vida das crianças no ventre das suas mães, e nós jamais, em hipótese alguma, podemos ser favoráveis ao aborto. Nós cristãos somos a favor da vida das crianças que padecem, que passam fome, que passam necessidade, que estão morrendo. Nós cristãos somos a favor da vida dos idosos abandonados e maltratados que sofrem necessidade. Nós precisamos lutar, é por isso, nós precisamos defender, é isso. Não é candidato A, candidato B, político A, político B, meus irmãos. Nós não somos desse ou daquele, nós somos de Cristo, e Cristo é vida, e vida em abundância. Nós não podemos nos dividir, meus irmãos. Aquilo que é matéria de fé é inegociável. Nós temos as nossas opções políticas, nós temos aquele que a gente simpatiza mais, mas é preciso abrir os olhos, é preciso pensar com o coração e com a razão, e é preciso defender em todos os momentos a nossa fé. Jamais deixar a nossa fé se dividir. Os vínculos de unidade, aquilo que nos assegura esta unidade da igreja, são muitos, e um deles é o Santo Padre, o Papa Francisco. E aqui eu gostaria de encerrar também exortando a cada um de nós. Não podemos ser católicos se não estamos unidos ao Papa. Não podemos ser católicos se não estamos unidos ao Papa. Muitas vezes,
palavras do Papa Francisco são tão mal interpretadas. Essa semana eu dei muita risada, né, quando eu vi na rede social que o Papa Francisco vai acabar com a Bíblia, né? Então, até isso as pessoas inventam, até isso as pessoas falam, e muitas pessoas vão acreditando e veem um absurdo desse e pensam: nossa, agora o Papa vai acabar com a Bíblia? Que absurdo, meus irmãos! E muitas vezes nós nos deixamos levar por essas coisas. Não nos deixemos levar por aquilo que causa divisão, por aquilo que nos divide. Onde há divisão, não há ação do Espírito Santo. Nós fazemos parte desta igreja, que é una, santa, católica e apostólica. E essas 4 coisas são fundamentos, são fundamentais para dizermos católicos. Que o Senhor nos ajude a sermos unos, a defendermos a nossa fé acima de qualquer coisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.